todos. Você está na Igreja Cristã da Família, no bairro da Penha. Nós estamos aqui todos os domingos, a partir das 8h30, com uma EBD. Depois a gente tem um café. Depois nós iniciamos o culto às 10 da manhã. E você é nosso convidado. Se você recebeu um abraço, você pode sentar. Se você deu um abraço, você pode sentar também. Hoje é um domingo especial porque é um domingo de Santa Ceia. Nós fazemos isso todos os meses. Nós, no primeiro domingo de cada mês, nós nos assentamos à mesa. E como hoje é esse dia, é o primeiro domingo, é o dia de Santa Ceia, é o dia de fazermos também uma reflexão. Todas as vezes que a gente se assenta à mesa, antes de participar da ceia, nós fazemos um exame do álcool. Oh, aleluia. Quem fala isso é o Luciano Subirá, porque o texto diz: todos nós devemos fazer um autoexame. Aí ele prefere assim: eu prefiro que seja um exame do álcool. Amém. E é uma boa versão do Luciano. E hoje também é esse momento para você fazer uma reflexão do alto a respeito da sua vida, antes de você se assentar à mesa. E é isso que nós vamos fazer agora, até o nosso momento de participar aqui da ceia. É o nosso momento da mensagem. Você já sabe, eu tenho compartilhado aqui com vocês alguns insights a respeito de qual é o tema mesmo que eu falo? Princípios, exatamente. Nós estamos falando sobre princípios para a vida cristã, certo? E eu separei 10 princípios para que a gente compartilhasse ao longo desses meses, e é o que nós estamos compartilhando, recebendo de Deus, acomodando também o que a gente recebe, porque os princípios são fundamentos, os princípios norteiam a nossa vida, e muitas vezes não é agradável de ouvir. Eu sei disso. São temas duros, mas são temas que têm nos confrontado a respeito da nossa fé cristã. E hoje é o 9º princípio. Então a gente está terminando essa série. Então, se está doendo muito, aguenta mais um pouquinho. Hoje é o penúltimo e vai ter o último, tá certo? Hoje a gente também tem mais um princípio para a gente compartilhar aqui antes da ceia. Hoje nós vamos falar a respeito do princípio da honra. Toda a nossa vida cristã, ela está baseada neste princípio. Por isso, o Evangelho, a nossa vida cristã, tem uma questão, a questão da honra. E é sobre isso que a gente vai falar. Por que é importante falar sobre os princípios? Porque princípios são atemporais. Princípios não mudam com o tempo. Princípios são fundamentos. O que valeu há 100 anos atrás vale agora, vai valer no futuro. Princípios também são universais, valem aqui em São Paulo, vale lá no Irã. São princípios em qualquer lugar. Princípios também são e têm uma base bíblica, por isso que a gente lê bastante o texto. Princípios são guias de conduta para nós, porque é a partir dos princípios que você toma algumas atitudes na sua vida. E é por isso que hoje, então, vamos falar sobre este princípio, o princípio da honra. Romanos 13, verso 7, vai dizer o seguinte: pagai a todos os que lhe é devido. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O conceito e o significado de honra tem a ver com o pagamento. Tem a ver com você dar, pagar. A honra é esse princípio bíblico, ele é aplicado na nossa vida, e isso não serve só aqui para a sua vida religiosa, espiritual, mas vale para a sua vida familiar.
para a sua vida ministerial, para a sua vida financeira e para a sua vida amorosa. Então eu tenho que pagar em todas essas áreas? Sim, é um princípio. Então qual é o conceito aqui para a honra? Eu peguei 2 conceitos aqui, um no hebraico e um no grego. O hebraico, a palavra honra é kabed. Kabed significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade, e também pode ser traduzido por sustentar, pagar a conta. Então, kabed é o conceito aqui no hebraico para honra. Quando eu fui olhar aqui o conceito no grego, eu gostei mais do que o hebraico. Porque no grego, honra significa, a palavra para honra no grego é timão. Vá brigar com quem fez o grego. Desculpe. No grego, honra é timão, ou timê, para ser bem específico, significa estimar, fixar valor, honrar, reverenciar. Isso vem do grego. Então, o conceito de honra é reconhecer a dignidade de alguém ou de algo. No caso de honrar a Deus, significa reconhecer quem Ele é, sua dignidade e sua majestade. Você vai ouvir essa manhã que a primeira pessoa a quem você deve honrar é a Deus. Com todo esse significado aqui. E muitas vezes nós corremos o risco de cair num erro de achar que nós só devemos honrar aqueles que nós julgamos merecer. E isso é um erro comum nosso. A gente acha que somente quem merece aos nossos olhos devem ser honrados. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos um conceito errado de dar honra, de pagar um reconhecimento. Então, se a pessoa é boa, se eu gosto da pessoa, se ela pensa igual a mim, então eu honro. Não é isso que a Bíblia diz. E nós precisamos consertar isso. Pode ser que você nunca tenha desonrado alguém pela cor da pele. Pode ser. Mas a minha pergunta é: você já desonrou alguém por causa do tanto de dinheiro que ela tem na conta? Você já honrou demais alguém por causa do diploma? Você já honrou demais alguém por causa do cargo? Você já honrou alguém demais por causa do carro que ela tem? Você já honrou demais ou de menos a pessoa por causa da aparência? É disso que eu estou falando. Nós achamos ou julgamos que as pessoas que nós devemos prestar honra, elas estão baseadas nessas coisas que eu disse aqui. A desonra, ela sempre revela um ídolo escondido no nosso coração. A desonra, muitas vezes, está naquilo que nós acreditamos e temos como ídolos particulares. Por exemplo, se o seu Deus é o dinheiro, você honra quem tem dinheiro. Quem não tem, você nem cumprimenta. Se o seu Deus é o status, você honra quem tem posição. Quem não tem, você não dá nem bom dia. Se o seu Deus é a influência, você só honra quem pode te promover. É sobre isso que nós vamos falar. Que tipo de honra? Para quem nós damos honra? Porque nós temos esse conceito errado para honrar. Se o que a Bíblia ensina é que nós devemos honrar primeiro a Deus, mas não é somente a Ele. A quem mais nós devemos honra nessa terra? E não é para essas pessoas que eu acabei de falar aqui para vocês. E antes de entrar nesse tema, eu preciso também falar com você uma outra situação que tem a ver com desonra. E eu não quero que você confunda honra
com bajulação. A bajulação e a honra, elas têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. Não confunda honra com bajulação. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de uma relação fundamentada na bajulação. Se você quiser ler Provérbios 19, verso 6, diz assim: muitos buscam o favor de quem governa, todos querem ser amigos daquele que dá presentes. A bajulação começa por aí. Você é amigo de quem tem poder, você é amigo de quem pode fazer alguma coisa. Provérbios 29, verso 5: quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. E o bajular aqui é ruim em todos os aspectos. Se você é bajulado, tome cuidado. Se você é um bajulador, tome cuidado. Bajular alguém é aquele elogio fácil. Quando a gente é bajulado, muitas vezes, eu estou sendo bajulado porque a pessoa que está me elogiando de maneira fácil, ela tem um interesse na minha amizade. Então, por isso ela me bajula. E o bajulador, ele se aproxima de alguém, ele bajula alguém, ele elogia alguém, porque ele tem um segundo interesse. Essa pessoa a quem ele está bajulando é só um degrau para ele conseguir o que quer, ou para ela, que é a bajuladores. Tem uma frase do Barack Obama que ele diz o seguinte: ele diz: livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que o avisem quando você erra. Você precisa tomar cuidado se o seu círculo íntimo são pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir. Você pode estar cercado de bajuladores. Você precisa de um círculo de pessoas que dizem para você: está errado o que você está fazendo. O seu pensamento não é o correto. Cuidado com os bajuladores. Pessoas que têm um interesse nessa sua amizade. Alguns bajulam, obviamente, o chefe do trabalho. Se tem alguém que é para ser bajulado, é o nosso chefe. Qual é o interesse que a gente tem em bajular o chefe? Rir de uma piada sem graça. Você engole seco. Cara, que piada ruim. A gente bajula o professor na escola. A gente bajula os ricos. A gente bajula os poderosos. O que é que nós estamos querendo com isso? Existem muitos bajuladores. E até fica difícil de identificar. Porque é raro você receber um elogio, sim ou não? Ou você recebe muitos elogios? Geralmente não é assim, né? A balança é sempre menos do que mais. Então, eu preciso tomar cuidado com o elogio fácil. O elogio que vem e você sente que aquilo não é um elogio, é uma bajulação. E às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. E a gente vai saber o seguinte: quando a gente sabe se alguém está nos elogiando, é só um bajulador. Quando esse bajulador entender que você deixou de ser útil para ele, ele vai se afastar de você, porque não há mais interesse. Geralmente a amizade acaba, não liga mais, acabou o interesse. Bajulador. Ele tem interesse na outra pessoa somente pelo que ela pode dar. Então esse bajulador de plantão, ele fica esperando uma oportunidade, um momento apropriado para usar você ou usar algo contra você. Ou o que você disse. Provérbios 28, 23 vai dizer assim: no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais do que a bajulação.
é que a gente não gosta de ouvir a crítica, a gente gosta de ouvir elogio. Mas o que transforma a nossa vida é a crítica. Às vezes dói, às vezes a gente não quer ouvir, mas é a crítica que vai nos fazer pensar, arrazoar, como diz o texto, e mudar. Por isso que eu digo, se você tem um círculo de pessoas que só dizem sim, tome cuidado. Você pode estar cercado de bajuladores. A gente deve tomar cuidado com esse elogio fácil. E obviamente que agora, né, depois de hoje, você vai ouvir um elogio e fala: para de elogiar. Não é assim, calma. O elogio é bom, como eu disse, a gente não está acostumado. Eu não estou acostumado, irmãos. Eu recebo poucos elogios. Eu recebo pedrada bastante, eu recebo. Mas elogios são poucos. Vocês não são os meus bajuladores, graças a Deus. Aleluia. Até porque quando eu não faço por onde, eu recebo aí os inserts dos amados e das amadas. Eu prefiro assim, porque isso me faz crescer. E do contrário, eu estaria aqui me enganando e enganando vocês. Agora, cuidado, né, com aquela pessoa que fica elogiando o tempo todo, sem motivo, né, você quer honrar alguém, trate bem, respeite, fale com verdade, seja honesto. Isso é honrar. Elogio barato, bajulação. Mas honrar a pessoa, respeitar, isso é honra. Isso é honra. Quem é de Deus nunca bajula ninguém. Por isso, eu afirmo aqui que a bajulação, ela é das trevas, porque ela tem um segundo interesse. Ela traz soberba e engano, e nada disso tem a ver com Deus, tem a ver com o outro. Então, eu e você, a gente vai ficar muito preocupado quando a gente está sendo elogiado com muita facilidade. E aí tem um texto aqui que eu quero compartilhar com você. Você pode só abrir 1 Reis 18. Conta uma história aqui que é um exemplo muito bom para nós aqui antes da ceia, a respeito desse assunto que a gente está falando, de honra e bajulação. 1 Reis, capítulo 18. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou te dar o contexto. Mas o que está acontecendo aqui em 1 Reis 18, você pode deixar aberto aí. Em 1 Reis 18, o que está acontecendo? Está acontecendo uma fome, está acontecendo também uma seca. O profeta orou para que 3 anos não chovesse. 3 anos e meio, né? Não chovesse. E então há uma seca. O rei, então, ele começa a ficar desesperado. Eu estou falando aqui do rei Acabe. E aí o rei Acabe, ele fica desesperado, porque não chove, logo não tem plantação, vai faltar comida. E faltou comida na terra porque não chovia, porque o profeta orou. Então o rei fica desesperado e ele começa a pedir para todo mundo ir em outros lugares para buscar alimento para aquela região, e ele não encontrava. Alguém disse para ele: olha, você precisa falar com o profeta Elias, porque foi o profeta Elias que orou para que não chovesse. Então o rei ficou: vamos achar esse cara, quem é esse profeta? E aí o rei Acabe, ele ficou atrás de Elias o tempo todo. E aí, se você ler desde o verso 1, a gente vai chegar no 17. Então o rei está atrás de Elias. Aí alguém diz assim: ó, eu vi Elias ali na penha. E aí ele mandava alguém correndo na penha para achar Elias. Aí quando o cara chegava aqui: ih, já foi, está lá em Arthur Alvim. Então tá bom. Aí manda alguém lá em Arthur Alvim: o Elias está aí? Não, disse que agora está lá em Osasco. Aí ele corre atrás dele. E assim foi. Só que um dia Elias é encontrado. E aí disseram para ele: olha, o rei está atrás de você. Você precisa falar de novo com Deus para que volte a chover, porque o negócio está ficando sério aqui. E aí Elias, ele tem um encontro com Acabe, que aí nós vamos ler o verso 16 e o verso 17 de 1 Reis. Que
diz assim, ó, o 16. Vamos ler o 15, que é o que Elias responde, né? Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. O rei está atrás dele, ele decide ver o rei. Verso 16: então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando Acabe o viu, disse: ah, é você o perturbador de Israel? Foi Elias que orou para não chover. Então, quando Elias tem um encontro com o rei diz isso para ele: então você é o causador de todas essas coisas? O que você falaria? Você está diante do rei, você está diante do presidente, o cara mais poderoso da nação, dessa terra. O que você faria? Então você é o causador dos problemas? Você contaria uma outra história para o rei? Não, espera aí, calma, eu não tenho nada a ver com isso, eu só orei. O que você diria para o rei? Você ia dar uma amenizada no seu discurso? Você ia contar uma outra história? Você, porque está diante do rei, você ia dar uma recuada, daria um passo atrás, pensaria duas vezes, porque se você leva uma com o rei, você morre. Olha a situação que Elias se coloca. Ele está diante do rei, e dependendo do que ele dissesse, ele poderia morrer. E a pergunta foi direta: você é o causador dos problemas aqui de Israel? Vamos ver o que Elias responde. Você está no 16 aí? Vamos lá, 17, né? Aí vem o 18. Elias responde: não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. E aí vem a resposta de Elias: o Senhor e a sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e ao invés disso, vocês adoraram as imagens de Baal. Elias é bom. Elias não engole desaforo. Elias é direto. Ele poderia morrer, mas ele disse o seguinte: eu não vou dizer o que você quer ouvir. Porque o rei também tinha os seus profetas, tinha os seus magos, e quando o rei quer ouvir o que ele quer, ele chama essa turma, e essa turma, para não morrer, diz o que o rei quer ouvir. Ele chama um profeta, só que é o profeta de Deus, e quando pergunta: você é o causador dos problemas? Ele diz: eu não, você é. Não tem bajulação com Elias. Eu não vou dizer o que você quer ouvir. Vou repetir: eu não vou dizer o que vocês querem ouvir. O profeta está diante de Deus. O profeta não se dobra diante da posição, porque é um rei, ele vai honrar. Ele não vai bajular o rei. Por isso, se você for numa igreja que você estiver ouvindo somente o que você quer, cuidado. Se a mensagem não te confronta, eu não sei se ela serve para alguma coisa. Porque mensagem de consolo, você pode ligar a televisão que lá tem bastante. Mensagem de consolo, tem um monte de aplicativo aí. Mindfulness. Você liga lá o Mindfulness e fica, ó, você é especial, você é maravilhoso, você é bonito, você é magro, você é rico. Você contrata, paga R$ 9,90 por mês e fica ouvindo essa mentira. Você nem é magro e nem é rico. Está entendendo? Prefira a voz de Deus para que haja transformação na sua vida.
Por isso que a mensagem do púlpito ela é uma mensagem que ela é contra a cultura. Por isso que a mensagem bíblica ela é contra o seu conforto. É por isso que incomoda. E se ela não incomodar, cuidado. Ela precisa te incomodar. Precisa provocar em mim e em você uma mudança. Nós não acordamos cedo para ninguém subir aqui e ficar passando a mão na sua cabeça. Nem a sua mãe faz isso. Por que eu faria? Então Elias, diante de Acabe, ele põe o dedo na cara do rei e diz: você é o causador. E era mesmo, porque Acabe ele é rei de Israel, mas ele se casa com Jezabel, que ela é idólatra. E todo mundo que conhece um pouquinho de Bíblia sabe quem é Jezabel. Elias ele decidiu ser fiel a Deus e deu a profecia. E depois dessa reunião com o rei, ele chama todos os profetas de Baal, 400, mais 300 profetas que são de Jezabel, e eles vão se encontrar no Monte Carmelo. E aí é o clássico. Elias contra os profetas de Baal. Mas antes disso, ainda tem essa treta dele aqui com o rei Acabe. Veja como é diferente. Então não dá para confundir honra com bajulação. A Bíblia nos ensina que há uma beleza no princípio da honra, não da bajulação. A bajulação ela nasce da manipulação e tem como objetivo usar o outro para conseguir algo. Por isso é do inferno isso. Agora a honra, meu irmão, nasce da gratidão e não busca nada em troca. Você amar o seu irmão que você nem conhece direito, sem saber o que ele pode te dar em troca, ou talvez ele nunca te dê nada em troca. Você consegue ser amigo de alguém assim? Isso é igreja. Honrar é de Deus, bajular é do diabo. A bajulação ela é pegajosa. A bajulação é temporária, ela tem prazo. É só você perder a importância, é só você perder o seu cargo que você vai ver o bajulador ir embora. Porque o bajulador não perde tempo com quem não pode dar alguma coisa para ele. Mas o reino de Deus funciona com outro código. Honra gera estabilidade espiritual. Honra não é bajulação. Honra é reconhecer o valor segundo uma perspectiva do céu. Eu honro você não pelo que você é, mas pelo que Deus fez por você. Porque afinal de contas, eu e você somos o que de Deus? E o que o Gênesis diz? Quando criou o homem, fez o homem o que? Imagem e semelhança de Deus. Isso é você. Quem é você? Imagem e semelhança de Deus. Eu não posso tratar a imagem e semelhança de Deus com desdém. Eu não posso fazer acepção da imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu enxergo no outro alguém com muito mais valor. Isso requer de mim humildade. Então a honra não tem nada a ver com aquilo que eu considero que é bom. A honra bíblica é para todos. Eu honro o pastor, eu honro o que serve, eu honro o que abre a porta, eu honro quem me serve água. É honra. Porteiro do seu condomínio, você sabe o nome dele? É quem abre o portão para você todos os dias. O que ele pode te dar? Segurar o portão para você não entrar. Alguns fazem isso. É bom você ser amigo do seu portão. E ele vai te ajudar. Queridos, quando a honra é retirada, os relacionamentos eles adoecem. Autoridades perdem a legitimidade. Porque não tem coisa pior de uma autoridade ela não ser reconhecida. Quando não tem honra, as famílias se despedaçam. Muitas casas estão quebradas porque não tem honra em casa.
E a Bíblia é muito clara que uma casa, para ficar de pé, precisa ter honra. Honra do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, para os casados. Precisa ter honra com os pais, precisa ter honra com os filhos. Honra não é bajulação, é princípio dele. Em 1 Samuel 2, verso 30, na primeira parte do versículo, eu vou ler para você, é só uma frase, só um comecinho. Diz assim: aos que me honram, eu honrarei. Quando nos colocamos nessa prática, nesse princípio, a gente está colocando numa posição onde a bênção de Deus repousará sobre nós. Quando nós honramos a Deus, quando nós honramos quem está do nosso lado. A honra, ela é vertical e ela é horizontal. Honra é princípio. E sabe o que mais? Honra é respeitar, é admirar, é encorajar, é dar valor. Quando eu falo aqui de honrar quem está do nosso nível, quem está do nosso lado, é o que está escrito lá em 1 Pedro 2,17, que ele diz assim: tratai todos com honra. Como? Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Só esse versículo aqui já seria uma pregação. Amar os irmãos. Como é fácil amar os irmãos, não é? Temer a Deus. Honrar o rei é honrar as autoridades. Se você acha o Brasil uma bagunça, você imagine se esse país ele não tivesse leis e instituições. Se cada um que subisse lá fizesse o que desse na telha. Se você acha que está ruim, eu posso te dizer, te afirmar, que pode ficar pior sem as leis e sem as instituições. É por isso que esse país tem instituições. É por isso que esse país tem uma carta magna, que é... O que é a carta magna do país? Um negócio chamado Constituição, está escrito, é um documento, ele vale. Sem isso, a baderna estaria muito pior, muito pior. Então a Bíblia nos ensina quem nós devemos honrar. E eu já falei aqui no começo, a quem nós devemos honrar? Primeiro, nós devemos honrar a Deus, Deus acima de tudo. E isso é bíblico, não é jargão de político. Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, que diz assim: honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal, Ele é o único Deus. Apocalipse 4:11: tu és digno, o Senhor e nosso Deus, de receber o quê? Glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua boa vontade. Então a primeira coisa que nós fazemos, a quem nós devemos honra, primeiro, a Deus. E esse versículo aqui de Apocalipse 4:11 são os anjos que estão dizendo: tu és digno, o Senhor é o nosso Deus, é digno de receber glória, honra e poder. Então lá no céu, os anjos estão declarando isso, os anciãos estão declarando isso: o Senhor é digno de glória, de honra e de poder. Então a honra, ela começa com uma centralidade, começa em Deus, é por Ele que começa. Então quem não honra a Deus não honra ninguém. Quem não honra a Deus não honra os filhos, não honra a esposa, não honra a autoridade, não honra ninguém, porque começa em Deus. Honrar a Deus é reconhecer sua soberania. Deus é dono de tudo, Deus fez tudo. Honrar a Deus é se submeter às suas decisões e à sua vontade. Honrar a Deus é colocar a sua glória acima da própria imagem. Então nós estamos debaixo dessa honra.
Honrar a Deus não é cantar alto, é obedecer quando dói. Quando você honra a Deus? Quando você precisa obedecer e está doendo, porque você não quer obedecer. Mas é nessa honra, é nessa hora que você honra a Deus. Perguntas. As suas decisões hoje, elas honram a Deus? A sua agenda hoje revela quem é a prioridade na sua vida. A sua ética no secreto honra a Deus quando ninguém está vendo. A gente pode dizer que ama a Deus, mas o que a gente protege revela a nossa honra. É quando ninguém está vendo. Sem honra a Deus, todo o resto da nossa vida desorganiza, porque tudo começa nele. Amém, meus irmãos? Amém. Então a honra começa nele. Depois de honrar a Deus, vem uma outra honra: honrar os seus pais, mesmo com limites. E aí eu vou explicar. O texto que você conhece, está lá em Deuteronômio 5,16, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Quem ordenou? Quem? Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra, e que te dá o Senhor teu Deus. Há uma regra: quem vive muito, quem honra os pais; quem vive pouco, quem desonra os pais. Há uma honra para os nossos pais. E aí eu vou colocar aqui um parênteses. Honrar não significa concordar com tudo que os nossos pais fazem, porque existem pais nessa terra que não são bons pais. Honrar não significa concordar com tudo. Honrar não significa permitir abuso, por exemplo. E boa parte dos abusos que acontecem com crianças são feitos por adultos próximos, por tios, por pais. Honrar não significa negar feridas. Honrar é reconhecer que Deus usou aquelas pessoas como instrumento de sua existência. Então, essa honra aos pais, ela é devida. E eu estou falando aqui os parênteses para não cometer nenhuma injustiça. Se você tem um bom pai, se você tem uma boa mãe, honre os seus pais. Se você tem um pai que não é lá essas coisas, verifique onde o seu pai é. Não dá para honrar dele aí. Mas mesmo assim, o princípio da honra vai estar sobre você se você honrá-lo. E você vai viver longos dias sobre a terra. Eu não tenho uma boa relação com meu pai que é vivo, mas é como se não tivesse. Mas não tenho ódio do meu pai, porque eu entendi um princípio. Eu preciso honrar esse homem que parece que não me ama, e mesmo assim eu o tenho em honra. É difícil. Então, para os filhos que estão aqui, pare de amaldiçoar a sua origem. Rompa os ciclos de desonra que vieram antes. Estabeleça limites com respeito. Nós falamos com os nossos pais com respeito, não com desprezo. Quem desonra a sua raiz compromete a sua própria estabilidade emocional. Tem uma maneira de falar com os nossos pais. E é muito verdade, você não escolheu seus pais, mas você escolhe a maneira como vai tratar com eles. Eu vi essa semana uma bobagem
de um jovem que entrou na justiça para dizer que os pais devem cuidar dele para sempre, ele com mais de 20 anos, porque ele não pediu para nascer. Esse é malandro, né? Esse é um cara malandro. Processou os pais, porque os pais falaram, vai trabalhar! Ele falou, não, peraí, eu não pedi para nascer. Malandro. Ser filho é um monstro, né? Não dá, né? Tem alguma coisa errada com esse mundo. Terceiro aqui, honra as autoridades sem idolatria. As autoridades, nós devemos honrar as autoridades. Texto clássico, Romanos 13, vou ler o verso 1, verso 2 e o 7. Rápido para você. Todos devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Como é difícil entender esse texto nos dias de hoje no Brasil. Está entendendo o que eu falo? Verso 2. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu e será punido. Dê a cada um o que lhe é devido, é o verso 7, paguem os impostos, tributos, àqueles que os recolhem e o honrem e respeitem as autoridades. Quem escreveu isso aqui? Um lunático? Quem escreveu isso foi Paulo. Paulo está falando de que autoridade? Romana. A autoridade romana que ele está defendendo aqui é a mesma autoridade romana que vai cortar a cabeça dele. Você está entendendo o que é honra? Paulo vai ser decapitado pela autoridade que ele está defendendo. Ele entende o princípio. Paulo está escrevendo sobre esse império. Então, eu e você, meu irmão, espero que você não perca sua cabeça, nem seu pescoço. Mas nós devemos honrar a autoridade. Isso não significa idolatria. Porque as nossas autoridades, ora está uma autoridade lá que é do nosso espectro político, ora está uma autoridade lá que não é do nosso espectro político. Para quem nós devemos orar? Para quem é do nosso gosto político? Sim ou não? Responde. Ah, sim. Vamos fazer uma vigília em prol dos nossos governantes? Quem toca? Levante a mão. São sinceros, né? Isso é honrar as autoridades. As autoridades precisam da nossa oração, sejam elas quais forem. Por isso que no céu não vai ter partido político. Por isso que no céu não vai ter bandeira. Por isso que no céu todos são bem-vindos. Corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos, portugueses, novo horizontinos. Todos são bem-vindos. Tem espaço para todos. Isso é honra. Então para de alimentar a cultura do desprezo. Para de alimentar a crítica, para de alimentar rebeldia, porque quando a gente olha para as autoridades, dá um sentimento de justiça própria. Cuidado com isso. Deixa eu falar uma coisa para você: cristão não combina com anarquia. Gordinho. Cristão não combina com anarquia. O cristão ele combina com ordem, com decência, com limite. Não é isso que nós aprendemos? Não é isso que o Espírito Santo nos fala? Devemos ser moderados, ter limites. Outro ponto aqui: honre pessoas sem interesse. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira dar honra aos outros. Honra sem interesse, sem segundas intenções. Se aproxime das pessoas pelo que elas são, não por aquilo que elas podem fazer por você. O
Porque isso não é honra, isso é bajulação. Você entendeu, né? Nós devemos honrar os nossos líderes, nós adoramos eles. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Por favor, tratem bem os que pregam a palavra e que ensinam a doutrina. Certo? Por favor. E para a gente concluir aqui e ir para a ceia, a honra, ela organiza o céu, organiza a família, ela organiza nossa sociedade. Sem honra, Deus é substituído, os pais são descartados, autoridades são demonizadas e as pessoas são usadas sem honra. Quem não aprende a honrar nunca estará preparado para ser honrado. Vou repetir. Quem não aprende a honrar nunca estará preparado para ser honrado. A nossa missão é honrar. E no reino de Deus, a honra ela funciona como uma semente que ela precisa ser plantada na vida do outro. Quem é o outro? Quem você está vendo, quem está sentado do seu lado. Porque ao seu devido tempo vai dar fruto. Por isso, a quem honra, honra. Seja a Deus, às pessoas, às autoridades, aos filhos, ao cônjuge. Isso é o princípio da honra. Se você entender isso, se eu entender isso, nós viveremos bem com esse princípio. Quero chamar aqui a banda para a gente orar e a gente partir aqui para a ceia. Porque, como eu falei, essa é uma referência, essa é um exame que nós estamos fazendo, é uma reflexão para que você se assente aqui. Nesse lugar aqui, não faz acepção de pessoas, todos podem se assentar aqui. Cristo chama a todos, a salvação é para todos. Deus amou tanto esse mundo que Ele entregou o que de melhor Ele tinha para o Filho. Deus ama a humanidade. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. A pergunta é: como eu me salvo? Você se salva quando você se encontrar com Cristo. Cristo, Ele é suficiente para transformar a sua vida. E uma vida de desgraça se torna uma vida de paz com Deus através de Jesus Cristo. Por isso, quando a gente tem a ceia, a gente se lembra de um fato. Qual é o fato? Cristo morreu por nós. Quem merecia a cruz? Você. Quem merecia a cruz? Eu. Mas esse Cristo que honrou o Pai se entregou. E através desse sacrifício, é por isso que a gente tem o pão. O pão representa o corpo. É por isso que a gente tem aqui o sumo de uva, que representa o sangue vertido de Cristo. A ceia, ela aponta para um futuro que Cristo vai voltar. A ceia nos faz olhar para trás e lembrar que um dia um inocente morreu no meu lugar. E eu preciso dessa honra. E quando eu me assento à mesa, eu então estou honrando a Deus, porque eu me lembro desse sacrifício, do que eu merecia e do que eu recebi. Eu recebi salvação, você recebeu salvação. Se você ainda não encontrou Cristo, se você ainda não entendeu quem é Jesus Cristo, Ele é o mediador. O mediador é aquele que faz uma ponte entre o seu estado atual para um estado de vida e não de morte. É isso que a cruz diz. E o dia que você entender isso, o dia que você entender quem é Jesus Cristo, Ele vai te libertar. Vai acabar a desonra na sua vida. Haverá a honra de Cristo.
E então, quando você entender isso, você vai se assentar à mesa e discernir o corpo de Cristo. Hoje é dia de honrar a Deus, se assentando à mesa. Quero que você feche os seus olhos e você pense no que eu falei. A quem você tem desonrado? Você tem desonrado a sua esposa? Porque a Bíblia nos ensina que um marido, ele deve se entregar pela esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. Às vezes a gente esquece que Cristo morreu por causa da igreja. Marido, você está disposto a morrer pela sua esposa. Mulher, você tem honrado o seu marido? Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o sacerdote do lar. Você tem honrado o seu marido? Você fala mal dele por aí? Você fala mal dele para a família dele? Para a sua família? Você desonra? Os problemas que a gente tem em casa, a gente resolve em casa. Quando a gente trata problemas de casa em outro lugar, a gente desonra. O que a gente tem que clamar é: Deus me ajuda a resolver isso aqui. Tem uma maneira. A gente precisa varrer da nossa vida a desonra. Você não pode desonrar o seu chefe. Você não pode praguejar contra o seu trabalho. O seu trabalho te abençoa, porque no final do mês você recebe. Então aquele lugar não é um lugar de desgraça, não é um lugar que está acabando com a sua vida. Aquele lugar é um lugar que te abençoa. Se você não é um herdeiro, se você não tem uma fortuna, se você é como a maioria dos brasileiros, você precisa trabalhar. A não ser que você monte a sua empresa, você vai trabalhar mais ainda. Então aquele lugar ele te abençoa. Cuidado com a desonra quando você fala mal de onde você trabalha. É uma desonra. Você está amaldiçoando o que Deus está abençoando. Eu posso ser mais severo contigo. Um dia você orou por esse emprego que você está reclamando. Isso é desonra. Então hoje, você faça a sua oração aí enquanto a gente canta. E aí nós vamos nos assentar.